Olha, meu querido, minha querida, infelizmente é assim. Quando eu começo a falar a verdade, eles querem derrubar a live. Infelizmente, porque você vive em um país de bandido. Você vive em um país de corruptos. Você vive em um país de cleptocratas. Sabe o que é governo de cleptocratas? Governo de ladrões. Você vive em um governo de ladrão. Vá compartilhando essa live para que todos, de fato, de verdade, venham ficar sabendo da verdadeira atrocidade que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Quando os candidatos, quando os partidos políticos resolveram lançarem os seus candidatos a prefeito, eles achavam que iriam dominar toda a situação. Eles achavam isto, que iriam dominar a situação. Estamos com 4 pessoas ao vivo, aqui, participando conosco. Manda o seu joinha que eu quero mandar, um beijo e um abraço para você e toda a sua família. Meus amados, é o seguinte, tá ventilando aqui em São Paulo, na Folha de São Paulo, um pedido de prisão para o Pablo Marçal, que nada mais é do que uma reportagem negativa. Meus amados, ninguém é preso por falar a verdade. Ninguém pode ser preso por falar a verdade. Aí eu vejo um monte de reportagem furada, péssimas informações, dizendo: o Guilherme Boulos está pedindo a prisão de Pablo Marçal. É tudo uma farsa. Não existe pedido de prisão. Ninguém pode ser preso arbitrariamente. É tudo bandidagem e palhaçada. Falando que estão pedindo a prisão de Pablo Marçal, é tudo mentira. Estão desesperados porque sabe que amanhã já perdeu as eleições. Sabe que amanhã perderam as eleições do primeiro turno para o Pablo Marçal. 28, prefeito de São Paulo do partido PRTB. Meus amados, eu quero deixar bem claro o seguinte: só existe um partido de direita conservadora no Brasil, que é o PRTB, partido 28 do Pablo Marçal. Se o PRTB não tivesse dado a oportunidade, para o Pablo Marçal ser candidato, ele não ia conseguir. Ele não iria conseguir. Porque no Brasil, o partido político, com todo respeito, é a maior organização criminosa que existe. Partido político é uma das maiores organizações criminosas que existe. Doutor, então o senhor faz parte dessa organização criminosa? Se o senhor é filiado a um partido político? Sim, com muita honra. Eu sou filiado ao PRTB com muita honra. Eu defendo o meu partido. Porque é o único partido de direita que nós temos no Brasil. Todos os demais partidos são tudo mentira. Todos eles andaram com o PT, todos eles andaram sempre com o partido de esquerda. Por quê, meus amados? Os direitos do cidadão brasileiro, ele não está em primeiro lugar na vida de muitos políticos, na existência de muitos partidos políticos. É tudo balela para enganar você. Ailton Pereira Souza, um grande abraço, Ailton. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado pela sua participação. Meus amados, é o seguinte: partido político e político em sua maioria não está preocupado com a vida do cidadão. Eles estão sempre preocupados em causa própria. É por isso que eu sou contra você ter que ser filiado a um partido político para ser candidato a um cargo eletivo. É tudo maracutaia, é tudo máfia. Você, para ser candidato a um cargo eletivo, infelizmente, a lei brasileira
que é um lixo, foi criada para te obrigar, para você ser massa de manobra, de ser filiado a um partido político para disputar eleições. Partido político, meus amados, eles se unem para fazerem falcatrua, corrupção no governo, seja municipal, estadual ou federal. O que tem que existir é um político do saco roxo, corajoso, como eu sou, de promover um projeto, de fazer um projeto de lei que venha mexer na justiça eleitoral, que você não seja obrigado a ser filiado a um partido político para disputar uma eleição. Você pode ver aí na sua cidade, é um monte de partido coligado um com o outro. Quando eles ganham a eleição, eles vão fatiar o cargo em causa própria. Ah, o senhor está falando besteira. Eu falo na lata e na cara de quem quiser e não tenho medo. Partido político, em sua maioria, é a maior organização criminosa que existe no Brasil. Os partidos se reúnem, não é pensando em você, eleitor. Eles se unem, não é pensando na causa do cidadão brasileiro. Não é. É somente para atuar em causa própria. Quando eles ganham a eleição, eles vão fatiar o partido. José Valdir Wink está assistindo. Pode participar, meu amigo. Pode participar. Aqui, quem manda é vocês, não sou eu, não. Por eu falar a verdade, eles ficam tudo doidinho de raiva. Sabe? A pimenta começa a pegar fogo lá embaixo. Porque são tudo fraco. Tudo mentiroso. Aí Valdir está perguntando, até quando isso vai? Meu amigo, enquanto apareceu um homem do saco roxo, verdadeiro, que defende realmente o povo, é que não deixa o povo na porta dos quartéis, sendo preso não pelo exército brasileiro, por alguns generais bandido, melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Foi o que aconteceu. Aí agora tem aqui em São Paulo um candidato Pablo Marçal, 28, do PRTB, 28 do PRTB, que eles estão desesperados, por quê? Porque eles achavam que não ia ter um candidato de direita conservador. O Pablo Marçal aqui em São Paulo é o único candidato de direita. Ricardo Nunes sempre foi de pauta esquerdista. Guilherme Boulos, de pauta esquerdista. Tabata Amaral, pauta esquerdista. Datena, pauta esquerdista. Tudo que não presta contra a família, esse povo é a favor. Só tem um candidato que é de direita em São Paulo, Pablo Marçal, 28, do PRTB. O resto é tudo porcaria. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo, estão todos organizados para ferrar, prejudicar o seu direito. Aí me vem aqui a Folha de São Paulo publicar que tem um pedido de prisão do Boulos contra o Pablo Marçal. É tudo chacota, tudo lorota, tudo mentira. Sabe por quê? O artigo 311 do Código de Processo Penal, ele diz quem são as pessoas que têm a capacidade, a faculdade de pedir a prisão de uma pessoa. Não existe essa balela furada aí. O que existe são bandidos no poder político e dentro do poder judiciário, com algumas exceções, prejudicando o direito do cidadão brasileiro. Sim ou não? Sim ou não? Pode dizer que sim. Porque é a pura realidade, meus amados. É a pura realidade. São bandidos se aproveitando do cargo político para te prejudicar. Essa é a pura realidade. Essa é a pura realidade. Você vive em um país de cleptocratas, governo de ladrões,
Governo de bandidos que roubam o dinheiro do trabalhador, que roubam o dinheiro da pensão, que roubam o dinheiro da aposentadoria. Infelizmente, essa é a pura realidade. Essa é a pura realidade. Meus amados, ninguém pode pedir prisão do outro, senão aquelas pessoas que estão lá no artigo 311 do Código de Processo Penal, que diz assim: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público, do querelado ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Ou seja, meus amados, esse papo furado de pedido de prisão de qualquer cidadão está totalmente errado. O Brasil que eles fazem é distorcer as leis, é enganar o povo, é a safadeza, é a bandidagem, é a criminalidade no poder. Essa é a pura realidade. Um país que é o país mais rico do mundo e a bandidagem tomando conta do poder. Como é que você vai mudar esse país se todas as leis estão firme para o cidadão de bem e afrouxada para o criminoso? Se você tem um presidente ladrão, criminoso, como é que você vai mudar esse país? O que eu quero deixar bem claro com os senhores aqui é o seguinte, bem claro, é o seguinte, tá? José Valdir novamente está aqui conosco. Pablo Marçal, aqui em São Paulo, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Quando colocaram Ricardo Nunes, do MDB, do partido do Michel Temer, quando colocaram Boulos, do PSOL, totalmente de extrema esquerda, quando colocaram Tabata Amaral, partido de esquerda, quando colocaram Datena, que é outro PSDB que sempre andou com a esquerda, queridos, PSDB e MDB e PT e PSOL, ó, sempre andaram juntos, enganando você, cidadão brasileiro. Você enganado por muitos anos na sua vida, desde quando você passou a ser um eleitor, você é enganado. Você é surrupiado dos seus direitos. É um país que você não tem liberdade de fazer o que você quer. Você não tem liberdade de pensamento. Você não tem liberdade de comunicação. Você não tem liberdade de escolha. A própria lei brasileira te obriga a você, para ser um candidato a um cargo eletivo, de ser filiado a um partido político. Queridos, partidos políticos, todos eles praticam a teoria da tesoura. O que é a teoria das tesouras? Eles brigam entre si, eles matam entre si, dá murro, dá cadeirada, dá paulada, mas enfim, nos bastidores, todos eles, a maioria, com algumas exceções, são farinha do mesmo saco. Você é enganado. Eleição no Brasil sempre foi uma trampa, uma mentira para te induzir o erro. São eleições que não têm transparência. Não tem transparência. É uma mentira o que você está vivendo, mas você não pode deixar de votar. Porque quando você deixa de votar, você vai permitir, você está agindo em conluio com os bandidos do poder. Ou seja, quando aquelas pessoas de bem, quando o cidadão do bem, cidadão de bem, cidadão honesto, de caráter, deixa de exercer o seu direito, os bandidos permanecem votando, administrando o país.
Os bandidos permanecem no poder administrando o país, sim ou não? Só existe uma saída, a insurreição. É o povo ir para as ruas e lutar pelos seus direitos. Aí você me diz, mas doutor, sargento, eu estou cansado de lutar. Você não pode cansar de lutar. Você tem que lutar por você, pela sua família e pelo seu país. Essa é a pura realidade. Essa é a pura realidade. Nós vivemos num país que eles não respeitam o cidadão. Eles não respeitam. Você vive sempre na mentira com esse povo. É um bando de salafrário, como eu digo, com algumas exceções. O Ailton está falando aqui, ó. O Ailton Pereira diz assim. Cadê Ailton? O Ailton sumiu aqui, o Ailton. São várias pessoas aqui participando com a gente. Muita gente participando, que legal, né? Mas é isso mesmo. Meus amados, olha só. O José Valdir está falando assim. Não vejo a hora de pôr no paredão todos os traidores da pátria. Meu amigo, traidor da pátria é o que mais tem. Pilantra é o que mais tem no poder. Porque o dinheiro fala mais alto. Porque a corrupção fala mais alto. Você, cidadão que trabalha e paga os seus impostos, está sempre em último lugar. Está sempre em último lugar. Como agora, uns 15 dias atrás, um indivíduo de 17 anos, acompanhado de outro criminoso, foi roubar um veículo, estava o cidadão chegando em casa, com a filha pequena de 3 anos, vai 4 anos dentro do carro, o cara foi lá roubar e a vítima implorando para tirar a filha do carro, o vagabundo foi lá e matou o pai de família. Catou o veículo e levou embora. Aí eu te pergunto, que país é esse onde você tem uma lei que o indivíduo tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele ceifa a vida de uma pessoa, ele mata uma pessoa e não acontece nada. Por quê? Porque é o país da imoralidade e da impunidade. Sim ou não? Aí me convidaram se eu iria defender. Eu falei, não vou defender. Não defendo. Eu não defendo. Pode ter certeza. Eu luto pelo direito das pessoas. Mas defender um estuprador e um cara que pratica um delito desse daí, eu tô fora. Não coaduna com o meu caráter de homem de verdade. De homem de verdade, pai de família, chefe de família, que trabalha noite e dia honesto para honrar os meus compromissos. Aí me vem um vagabundo, um pilantra safado, que vai lá roubar o carro e mata. E não acontece nada. Sabe por quê? Porque não é parente dos políticos que está sendo roubado. Eles têm segurança, têm tudo. Agora você trabalhador não. Você sai para trabalhar de manhã, quando você abre o teu portão, tem um vagabundo nóia, com uma arma na mão, uma faca, te ameaçando para roubar o teu celular. E se você implorar, ele acaba te matando e não acontece nada. Porque você vive em um país de bandido, de pilantra, de vagabundo que está no poder. Tem que ter uma limpeza geral. Tem que limpar geral essa vagabundagem. Começando lá de cima. Começando lá de cima. Tem que limpar geral essa vagabundagem. Começando pelo poder político, começando pelo Congresso Nacional, que está cheio de covarde. Você tem uma Câmara dos Deputados Federal, que a maioria são covarde. Você tem um Senado Federal, que a maioria é covarde. Você tem um presidente do Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. E quem é o presidente do Congresso Nacional? É o senador Rodrigo Pacheco, que é um covarde que está lá no poder fazendo jogada, satisfazendo a vontade de corruptos, de bandidos que estão no poder. Aí você me diz, como que esse país vai mudar? Não vai mudar.
Não vai mudar do jeito que está. É um bando de vagabundos, de criminosos que estão no poder, surrupiando o direito do cidadão. Como que vai mudar, meus amados? Ah, eu vou mudar pelo voto. Peraí, você acredita em urnas eletrônicas? Não existe transparência. O voto no Brasil, o voto tem que ser impresso, auditável e contagem pública. Porque é muito melhor ficar 4 meses contando o voto do que ficar 4 anos sendo roubado, sim ou não. É isso que eu quero dizer para os senhores. Você vive em um país que você se mata de trabalhar, pagando altos impostos para encher o bolso da maioria de corruptos que estão no poder. Corruptos que estão no poder. Sim ou não? Corruptos que estão no poder. O Décio Alves fala assim: desistir nunca. Deus, pátria e família com liberdade. Concordo, Décio. Concordo. Mas esse país vai mudar. Esse país vai mudar porque a mão de Deus, o poder de Deus, vai mandar o espírito mal da parte de Deus sobre a vida de todos os corruptos, de todos os ladrões, de todos aqueles que vivem roubando os direitos do cidadão brasileiro. Preste bem atenção. Deus vai mandar um espírito mal da parte dele contra todos esses bandidos do poder. Pode ter certeza. Eu fico tão injuriado de ver tanta palhaçada que é muito difícil você tocar esse país. O Fernando Itamar está perguntando assim, ó, o Fernando está perguntando assim: existe uma possibilidade de o Exército fazer algo por nós? Existe sim. Sem contar com generais melancia, traidores da pátria, general verde por fora e vermelho por dentro, bandido que jurou a bandeira, mas não honra a bandeira. Bandido. Dentro do Exército Brasileiro eu fui sargento por 15 anos de infantaria e eu conheço como funciona o sistema. Tá cheio de generais bandidos. E você, general bandido, que estiver me ouvindo, pode vir para cima que eu não tenho medo de você não. Que você já deveria ir pro paredão. General traidor da pátria. Tá cheio de generais traidores da pátria. Que se vendem por um tostão. Como Judas vendeu Jesus. É o que mais tem nas Forças Armadas. São comandantes traidores da pátria. Que se vendem por 30 moedas. Traidores da pátria, meu amigo. Eu falo porque eu conheço muito bem. Traidores da pátria. E eu tenho o direito de se manifestar, previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 4 da Constituição. O Exército Brasileiro e as Forças Armadas têm comandantes, sim, oficiais borocochô. Borocochô, traidores da pátria, que se vendem por 30 moedas, que trai o povo, como teve no Exército Brasileiro. Eu sou obrigado a falar a verdade, porque por mim, eu prendia todos eles, caçava aposentadoria e mandava para prisão. Isso é o que tem que acontecer. Caça todos os generais bandidos, traidores da pátria, generais, comandante de marinha, brigadeiro do ar da aeronáutica, comandante, generais de exército, manda tudo para a cadeia. Caça os vencimentos. E acabou, PT e saudação. Agora o povo fica sofrendo, o bandido faz e acontece, e nada em benefício do povo, nada em favor do povo, sim ou não? Queridos, vamos acordar, vamos lutar por um Brasil melhor. Eu acredito nesse país. Não tenho medo de falar a verdade, porque não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho nada de ilícito na minha vida. Nada de ilícito, nada do crime na minha vida. Sempre trabalhado desde os 12 anos de idade. Porque se o menor hoje pudesse trabalhar, não tinha esse bando de vagabundo dentro de casa. Infelizmente. Por isso que a lei tem que mudar. Menor
praticou crime, dos 12 anos para cima tem que ir para cadeia. 12 anos para cima, praticou crime, tem que ir para cadeia. Corrupto tem que ser preso, perder o cargo. Bandido está no poder, é deputado, exerce um cargo político em causa própria. Em causa própria. Sim ou não? É uma vergonha esse país. É uma vergonha. Eu me sinto estarrecido. Eu me sinto decepcionado em ver esse bando de vagabundo do poder. Bandidos criminosos. Como eu disse, com algumas exceções. Querido, a lei foi para ser cumprida. Quem é o guardião da Constituição Federal? Quem é que protege os seus direitos previstos na Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Mas você vê um bando de juízes, de ministros, que são indicados por meio político. Para ser juiz do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União, dos tribunais regionais federais, tem que ser juiz concursado. Não adianta colocar pessoas indicadas por político, porque eles vão atuar com o rabo preso em benefício daquele político que indicou para o cargo. Sim ou não? Não adianta, tem que se colocar no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas da União e nos tribunais regionais federais, juízes de carreira, concursado. Quer ser juiz, vai estudar e presta concurso. Tem mais de 10 anos como advogado, vai mediante o concurso. Não adianta ficar indicando bandido, pessoas que é indicada para o cargo de juiz, para satisfazer a vontade do político corrupto. Eu já fui convidado por político corrupto para ocupar cargo. Eu não aceitei. Porque eu não vou andar com bandido. Eu não vou andar com criminoso. Aonde que eu vou? A não ser que eu vou enfiar o rosto no meio, não sei da onde. Você está entendendo? Para mim, tipo, eu não vou fazer isso nunca. Não vou, meus amados. O Ailton está perguntando assim: quais as chances de Pablo Marçal ganhar em São Paulo? Muitas, em primeiro turno. Muitas. É o grande medo do mecanismo. Senhores, o Brasil existe um mecanismo corrupto. A corrupção no Brasil, ela é sistêmica. Se você não faz parte, se o cara é político e não fizer parte da corrupção, ele não vai adiante. Quando chega um candidato novo que bota para arrebentar, eles ficam com medo. Cléer Martins, Mira, obrigado, vamos para a guerra. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você está entendendo, meus amados? Nós vamos transformar esse país. Nós vamos mudar esse Brasil. Se essa vagabundagem do poder exterior e do poder interno estão achando que vai massacrar o povo, esqueça, não vai. Porque nós vamos lutar. Nós vamos lutar até a morte para libertar o povo brasileiro. Nós vamos lutar por esse país. Ladrão corrupto tem que ser preso. Não importa se é juiz, se é advogado bandido, se é promotor de justiça, se é delegado. Errou. Como dizia minha avó, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que bate em Francisco, bate no Chico. Me desculpa aí os Francisco, tá bom? Com todo respeito. Mas, meus amados, vamos acordar para a vida. Lute pela sua família, lute por você, lute por um Brasil melhor. Estamos aqui na guerra, nós vamos lutar, eu não desisto de lutar. Eu tenho uma mensagem que eu carrego comigo para o resto da vida. Lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Eu resolvi fazer essa live aqui, não sei nem por quê. Porque eles me impedem de tudo que eu quero falar, eles me impedem. Não deixam eu falar. Porque eu falo a verdade.
Se eu for abrir a caixa preta para falar tudo que eu sei do mundo político do Brasil, você vai ficar de boca aberta. Você vai desanimar. Se eu te falar toda a verdade que tem no Poder Judiciário, na Justiça, você vai ficar de boca aberta e você nunca vai querer fazer um curso de Direito. Eu não tenho nenhuma decepção no mundo jurídico, porque eu sou uma pessoa intocável. Graças a Deus, eu tenho um selo comigo. Eu tenho um selo. Ninguém pode se levantar contra mim porque cai por terra. Então, graças a Deus, eu tenho esse selo. Eu tenho um selo espiritual muito forte. E quem se levantar, se levanta para cair. Porque eu não tenho medo. Bandido vai para cadeia. Ladrão do Poder Judiciário, desembargador ladrão, ministro ladrão, juiz ladrão, promotor ladrão bandido, advogado bandido ladrão, tem que ir para cadeia. Tem que ir para cadeia. A lei tem que ser igual para todos. Roubou, vai para cadeia. A lei não pode ter 2 pesos e 2 medidas. A lei tem que funcionar em igualdade, que no Brasil não tem isso. Aí me veio um cidadão aqui, que acho que era até juiz, dizendo que eu estava criticando os juízes do Poder Judiciário. Grande porcaria para mim. Eu respeito o juiz, eu respeito o promotor, eu respeito os advogados e respeito todos os cidadãos. Respeito sim, mas quando tem bandido no meio, eu respeito com a chibata, com a prisão. É no pau, é na chibatada que tem que dar. Tem que mandar prender. Prende. Primeiro prende. Entendeu? Processa e expulsa sem direito a vencimento. Agora o cara é um juiz. Rouba não sei quantos milhões. Vende sentença. Aí o Conselho Nacional de Justiça afasta ele e manda ele embora. Sabe como? Recebendo mais de 50 mil por mês. Assim é muito fácil. Não, caça o direito dos pagamentos, os proventos dele. Caça, seja o juiz, seja o promotor, seja o advogado, o delegado, seja lá quem for. A lei tem que soar a igualdade para todos. A chibatada da lei tem que ser igual para todos. Não pode ser só para o pobre e para o negro, com todo respeito, que nós vivemos num país, que eu já disse, um país de cleptocrata, país de ladrões que estão no poder, com algumas exceções. Eu estou falando a verdade porque eu sei, eu conheço, eu estou há muitos anos nesse meio. Infelizmente, meus amados. Então fica aí a dica. Muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, sem medo de errar. Não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para ofender ninguém. Simplesmente estou falando a verdade, que o povo não sabe. E eu vou falar sempre a verdade. Olha, um beijo, que o Espírito Santo, que a graça de Deus esteja na sua vida. Seja você católico, espírita, messiânico, budista, evangélico, não importa o seu credo religioso, não importa, é que Deus esteja sempre te abençoando. Muito obrigado. Ailton Pereira Souza, muito obrigado pela sua participação. Carlos Roberto Borges, Tereza Edemar, Lima Conceição, Sônia Guimarães, Cleé Martins, Luci, do Rio Grande do Sul, muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Fiquem com Deus. E vá compartilhando esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe e que amanhã aqui em São Paulo é 28 na cabeça.